Uma boa tarde a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre este Deus seja louvado. Eu me apresento agora, eu me chamo Luiz Gonzaga, eu estou ontem completei 70 anos cronológicos de vida. Embora eu tenha completado 70 anos de vida cronológico, de tempo de vida, mas na realidade o meu tempo de vida em abundância que Jesus me trouxe, que me proporciona, são 32 anos de vida em Jesus, por Jesus e com Jesus. A partir do momento que eu fiz a experiência deste amor de Deus, todas as minhas prisões internas caíram por terra. Todas as correntes quebraram. Todos os cadeados arrebentaram. Porque embora Deus é invisível, mas Ele é real. Ele é o absoluto. Ele é o Deus forte, é o Deus santo e é o Deus imortal. É o Deus que tem todo o poder no céu e na terra. E o seu nome, diante dele, todos os joelhos se dobram ou se dobrarão, porque o nome de Jesus tem poder no céu, na terra e até nos infernos. E foi exatamente este Deus que eu apresento, este Deus que eu testemunho, que literalmente me tirou da transexualidade, que quer dizer cabeça de mulher e corpo de homem. A vida de um transexual é a vida de um travesti, onde você não consegue fugir nem para um lado nem para o outro, onde você fica perdido exatamente no meio dessas duas realidades, onde o preconceito é acirrado, e acredito que jamais o homem aceitará o diferente. E dentro dessa realidade, por 37 anos, eu sofri terrivelmente. Foi uma vida que eu digo que não foi vida, foi um caos. Mas, como Deus é nosso Pai, como Jesus é meu Salvador pessoal, como o Espírito Santo é o nosso, é o meu santificador, este Deus trinitário, por um passo que eu dei, aproximei deste Deus, casualmente, ele veio com toda pressa, com toda rapidez, ao meu encontro como pai do filho pródigo. E me abraçou mesmo eu estando naquele estado. Um homem vestido de mulher, maquiagem, cabelos louros longos, roupas extremamente sensuais coladas no rosto, no corpo, sapato de salto alto, e a carne latejando, carente, desejosa e faminta de sexo. E para completar este vazio interior, eu ainda carregava dentro deste vazio, por questão de carências afetivas paterna, materna, fraterna e da sociedade em que vivi, em todos os lugares que eu busquei um lugar onde eu pudesse ser feliz. Buscava uma mão amiga, buscava um campo onde eu pudesse respirar felicidade, onde eu podia me sentir como todos. Não encontrei. Jamais encontrei este lugar. E passei a descobrir depois do encontro que eu tive com Jesus que não existe este lugar geográfico. Na realidade, este lugar está dentro do nosso coração. Quando nós aceitamos Jesus,
Quando nós acreditamos neste Deus que nós não vemos, que nós não apalpamos, mas que fazemos profundas experiências com Ele dentro do nosso coração. E este amor que Deus tem para comigo, nenhum literata, nenhum poeta, nenhum escritor de best-seller é capaz de descrever na íntegra a sua grandeza. O quanto Ele é poder, o quanto Ele é absoluto, o quanto Ele é inexplicável, Ele é inexprimível. Não tem como, Ele não cabe nas folhas de todos os papéis do mundo. Ele não cabe numa palavra, Ele não cabe numa expressão. Como dizer, como falar, como contar para as pessoas quem é Deus? É preciso, sim, testemunhar quem experimenta para que outros venham a fazer essa experiência. Porque Deus não se conhece por uma apresentação em forma de palavras, de uma expressão, através de uma arte. Não, ao contrário. Só pela experiência, para aquele que abre o coração, e não o ouvido, mas o coração. Porque quantos surdos, quantos cegos, que têm uma fé acima, muito acima da fé daquele que é perfeito. Nunca escutaram uma pregação, nunca ouviram um testemunho, nunca viram um altar, nunca viram multidões seguindo Jesus numa procissão, por exemplo, dentro do momento da missa, de uma liturgia da missa acontecendo. E, no entanto, são pessoas que têm uma fé fervorosa, uma fé carismática, expectante, uma fé às vezes invejável. E não viram e não escutaram. E quando nós falamos que este Deus, que eu fiz a experiência com Ele, funciona, é uma fala dentro de uma honestidade maior impossível. Porque, na realidade, aquele que experimenta Deus, ele não se cala jamais. Ele simplesmente põe o pulmão pela boca, ele põe o coração na sua fala. Todos os seus movimentos são movimentos cristificados. A pessoa cada vez mais passa a se parecer com Cristo. Porque convive, quer conviver, não é capaz de separar dele, não é capaz de deixá-lo, ao contrário. Pelo joelho busca sempre que possível, pelo pensamento, Deus baila nessa mente o tempo todo. Tudo aquilo que executamos, aquele que experimenta, todo o movimento de executar o trabalho rotineiro, diário, são movimentos que são movimentos de dar glória e louvores a Deus. Porque a vida desse indivíduo que fez essa experiência, na maioria das vezes, estava no fundo do poço. Estava abaixo, muito abaixo do nível da superfície da terra, sob os pés, esmagado por toda essa maratona de pessoas que vivem nesse frenesi de ir e vir num corre-corre que não entendemos por quê nem para quê, porque o próprio Jesus nos diz: não vos preocupeis com nada. Não vos preocupeis com nada. A cada dia basta o seu cuidado. A cada dia basta o seu cuidado. O amanhã não nos pertence. Viver um dia de cada vez é viver intensamente esse amor de Deus absolutamente em tudo que fazemos, em tudo que pensamos, em tudo que falamos.
É um movimento como o movimento de Jesus que arrastava multidões. Eram movimentos de amor, de um amor tão autêntico, tão verdadeiro pelo Pai, pelas ovelhas que o Pai lidera, que Jesus arrastava toda a córnea, toda a escória da humanidade. Os pobres, os anauins, os pobres de Deus, os prostituídos, a corja, aqueles que eram exatamente o lixo, a margem da cidade, os excluídos da sociedade. Estes são os preferidos de Deus, exatamente porque estas pessoas, das quais Jesus arrastava, todas elas possuem uma história triste e dolorosa. E Jesus ele veio exatamente para salvar, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele veio para nos ressuscitar, ele veio para nos dar a dignidade humana, ele veio para nos divinizar e veio para se humanizar, para conviver conosco, para sentir na pele, para entrar dentro das vísceras do nosso coração e sentir o que sentimos neste vale de lágrimas após a inauguração do pecado pelos nossos primeiros pais biológicos. Eu prego Jesus encarnado, Jesus crucificado, Jesus morto e Jesus ressuscitado. Eu prego Jesus. A pregação de todo e qualquer pregador, por mais famoso que ele seja dentro da mídia, pelo conhecimento, pela oratória, pelas experiências vividas, pela sabedoria que essa pessoa tem adquirida nos joelhos ou adquirida nos livros, pela própria inteligência e por toda essa potencialidade, ela tem que ser falada, explanada e sempre testemunhada na pessoa de Jesus. Ele é o centro absoluto de tudo. Enquanto o mundo estiver em busca, procurando, preocupado, correndo de um lado para outro, ele está procurando simplesmente a tal felicidade. E essa tal felicidade não se encontra em lugar nenhum. Mas essa felicidade da qual eu estou falando se encontra só em Jesus. Não se encontra Deus nas curvas belíssimas de uma mulher. Não se encontra Deus na virilidade de um homem. Não se encontra Deus em nenhum valor de moedas, seja ela de que país for. Não se encontra no prazer carnal, não se encontra no mundo, em nenhum lugar, em nenhuma mansão, em nenhum tipo de riqueza, em nenhum tipo de bens. Porque tudo é passageiro, ilusório, é temporário e efêmero. Nós só encontramos esta paz interior, essa alegria interior, essa alegria que não passa, essa alegria perene, permanente, não essa alegria que tem no termômetro as subidas e descidas como gráfico, por um presente que se ganha, por algo que se conquista, por uma vitória que se alcança. Não, ela está sempre no mesmo nível. É uma alegria, uma paz inabalável. Ela não tem nem depressões e nem alterações. Ela permanece. E ela nos é dada por aquele que escolhe e tem uma preferência de locar o nosso coração. Exatamente um Deus 3 vezes santo, que tem como preferência não um palácio, não uma grande mansão, mas sim o coração do pecador, o meu coração, o seu coração, você que está aqui, você que está
olhando, ouvindo, vivendo essa última instância deste tempo que você tem passado aqui dentro deste presídio. Aqui na APAC, assim como em todas as APACs do mundo, é a última instância, é onde está o portão da saída, mas que deveria ser o portão da saída de um presídio geográfico, onde eu tenho limites para ir, mas é de onde eu saio renovado, onde eu saio de um lugar que sou alimentado pela palavra de Deus, por pessoas íntegras que testemunham verdadeiramente este amor de Deus em suas vidas, pessoas que vêm falar que Deus funciona, pessoas que vêm testemunhar com a própria vida qual o caminho que você deve seguir quando você sair do portão da APAC, já sendo liberado para viver na sociedade. Aqui em Patos, eu falo muito na APAC, falo para os jovens, para os presidiários, e que todos têm um histórico de vida que os levou a ficarem retidos em variados tempos, cada um com a gravidade dos seus delitos, mas eu queria dar continuidade a esta fala, pegando a palavra de Oséias, onde está escrito, onde Deus vem falar para você. E ele fala exatamente aquilo que é da nossa realidade, porque o povo sempre diz alguma coisa interessante no no dizer. Os tempos mudaram. Sim, os tempos mudaram muito. Eu vi o Antigo Testamento e estou vendo o Novo. O que quer dizer? Não em questão de tempo, tempo propriamente dito, mas eu vi ontem os valores que existiam e hoje vejo o desleixo dos valores que não existem. Simplesmente eles foram embora na enxurrada, lançado fora pelas gerações que vêm, as que vêm. Então cada uma que vem despreza cada vez mais os valores éticos, morais e principalmente os valores religiosos ou eclesiais. E hoje eu me assusto muito quando eu vejo o grande pecado da humanidade, vamos dizer assim, o grande delito da humanidade, que não é aquilo que leva-nos para a cadeia, não é aquilo que leva-nos para os presídios, mas é o pecado da permissividade, onde eu me permito tudo neste mundo, onde inverteram completamente os valores, exatamente porque as pessoas que cometem esse tipo de erros, esse tipo de antônimo dos valores, são pessoas que estão revoltadas por motivos sérios de sua vida. São motivos que levam muitos a buscar reforço, apoio, exatamente naquilo que o mundo oferece, que são as drogas, que é o alcoolismo, que é todo tipo de drogativo, que leva muitas vezes as pessoas, principalmente os jovens inexperientes, a se sustentar e a buscar como lenitivo, como sustentáculo para suas vidas, porque tiveram grandes perdas na sua infância, na primeira ou na segunda ou na terceira infância, e por isso embrenham neste caminho, fazem experiência e aquilo vira uma dependência, um vício, e atrás de tudo isso vem todo tipo de marginalidade, todo tipo de erros, de desacertos, de desencontro, e onde nós nos tornamos marginais, assim como eu também fui um dia. Então a palavra diz no versículo 7 do capítulo 11 de Oséias:
Meu povo, Deus dizendo, meu povo é inclinado a separar-se de mim. Convidam-no. Eles são convidados a subir para o Altíssimo, a vir para mim, para os meus mandamentos, para as minhas leis, que são leis que dão vida às pessoas, que dão liberdade às pessoas e não a libertinagem. Convidam a subir, mas ninguém procura se elevar. Por quê? A força gravitacional do mundo da Terra, que nós sabemos existir dentro da superfície da Terra, da órbita terrestre, essa força gravitacional, ela prende nossos pés, ela segura tudo, então ela nos prende de tal forma que nós achamos o mundo tão bom, a vida tão boa muitas vezes, principalmente quando nós sentimos na libertinagem, na liberdade que muitos dizem, para fazer o que queremos. Tudo aquilo que queremos, tudo aquilo que leva-nos a sentir uma adrenalina, enquanto que nós sabemos que essa adrenalina que nós sentimos causa danos à sociedade, causa dano às nossas famílias, causa danos a nós mesmos, porque quantas mágoas nós carregamos dentro do nosso coração, quanto ódio muitos carregam nos seus corações. E aqui, distante da família, distante da sociedade, ilhados, junto com pessoas que têm em comum mais ou menos os mesmos delitos e têm em comum a mesma casa na PAC, o que quer dizer? Todos sabem que muitas vezes, se o tratamento não for um tratamento de amor, com muito amor, que é exatamente um tratamento que descobriram cientificamente que é o tratamento certo, porque sermão não muda ninguém, castigo não muda ninguém, punição não pune ninguém, não melhora ninguém, não transforma ninguém. Castigo de toda sorte e natureza, absolutamente nada. Solitária não melhora ninguém. A única coisa que é capaz de transformar a vida de uma criatura humana é o amor. O amor é a mola mestra do mundo. É a única chave que abre a porta para a cura e a libertação de qualquer indivíduo. Para qualquer indivíduo. Por isso, toda esta fala dirigida a você é exatamente um chamado de Deus que te chama, como está na palavra. Convido-te a subir para mim, a vir para mim, mas ninguém procura elevar-se, porque nós não acreditamos no amor, porque muitos de nós nascemos em famílias pobres, em ambientes de depravações. Muitas vezes nós odiamos certo tipo de pessoa porque quantas pessoas mais ricas que nós ganharam presente, as crianças do Natal, e nós ficamos frustrados. Quantas vezes nosso pai desapareceu, abandonou minha família, abandonava minha mãe, quanta fome nós passamos por falta de alimento na nossa mesa, por causa de alcoolismo na minha casa, por causa de briga, de atrito, de conflito na minha casa, pais separados, ambiente completamente desequilibrados. Tudo isso é o meio em que eu, como fruto, me faço. E nós nos fazemos da pior maneira possível. E hoje Jesus está aqui. E esta fala é exatamente uma fala de Deus que te convida a subir para o Altíssimo, para se elevar. Para se elevar, que significa soltar da força gravitacional que te prende dos prazeres terrenos, para que você possa alcançar o coração de Deus. Desapegar, abnegar-se de todo e qualquer tipo de dependência que nós temos, como eu tinha do sexo, como eu tinha de
de me vestir de mulher, dependência da bebida, dependência da droga, dependência de sexo, dependência da ambição, dependência de ter muito dinheiro, e tudo eu fazia para adquirir isso, julgando que isso traria felicidade. Mas meu travesseiro sempre foi testemunha da minha dor, porque ele sempre amanhecia molhado de lágrimas. Só ele sabia da minha solidão, da minha dor, mesmo depois das grandes orgias e das grandes noitadas, porque nada disso preenche o coração do homem. Nada disso. E Deus diz: meu coração se revolve, meu coração movimenta dentro de mim, e eu me comovo de dó e compaixão de você. Eu me comovo de dó e compaixão. Só Deus pode ter dó e compaixão, sofre conosco. Por isso, neste momento, Deus te chama a fazer uma escolha, porque nossa vida é feita de escolhas. No dia que eu entrei na igreja, eu ouvi uma palavra onde Deus falava desse amor. Para mim, eu tomei posse. Você pode tomar posse agora, por mais resistente que você seja. Abra o coração um pouquinho, uma fresta dessa porta, e a luz de Deus invadirá seu coração. Você sairá daqui completamente diferenciado. Você arrastará muito dos rebanhos do Senhor. Se você abrir seu coração, você fará a maior experiência de amor da sua vida, que não é com a mais bela das mulheres, não é com ganhar na loteria, não são essas experiências mundanas. Se você aceitar Deus no coração, eu digo para você, o Egito estará longe, você emplacará o outro lado do mar. Esse encontro de hoje será um divisor de águas na sua vida. A sua vida nunca será mais a mesma. Você nunca mais terá medo de nada. Ao contrário, porque você terá junto de você, assim como eu tenho, alguém que me ampara, alguém que me carrega, alguém que me sustenta. Eu tenho 32 anos que eu vivo da providência divina. Consegui construir uma casa de 3 pavimentos, 17 cômodos, mobiliar ela por inteiro, tenho um carro novo, tenho uma vida de uma pessoa normal, num padrão de vida normal, e, no entanto, eu não trabalho, eu não tenho renda, a não ser um salário mísero de aposentadoria por invalidez por uma ferida na perna, onde com esse dinheiro, por empréstimo consignado, eu pago as prestações do carro, que eu tenho necessidade de ter um carro, porque eu moro numa chácara. E tudo isso eu digo que Deus é que provê. Eu nunca, em 32 anos, entrei no supermercado e empurrei um carrinho cheio de mantimento para minha casa, porque nunca precisou. Porque Deus sempre enche as latas da minha despensa. Jesus sempre está provendo aquilo que eu necessito, sem que eu peça, fale para alguém, mas simplesmente eu recorro a este Deus que está dentro de mim, e Ele também sabe das minhas necessidades, e diante daquilo que eu tenho por Ele, este amor, essa fidelidade a toda prova, essa perseverança naquilo que eu creio, nos valores que Ele me dá. E Ele mesmo disse: quem crê em mim fará milagres muito maiores do que eu. Eu não vivo sem Eucaristia, eu vou à missa constantemente, eu rezo o rosário diariamente, eu procuro fazer da minha vida uma oração na vida e através da vida. Por isso, esse convite te é feito agora. Faça agora a sua escolha, porque a gente perde para ganhar e ganha para perder. Deus está te dando uma oportunidade única, porque o amanhã não existe para nós, não existe para ninguém.
Nós não temos direito no amanhã. O ontem se foi. A sua vida passada não interessa. Quando eu entrei na igreja, cheio de pecado, cheio de delitos, Deus, Ele, mesmo que o meu mau cheiro de ter vindo do chiqueiro como filho pródigo, Ele debruçou sobre mim e me abraçou, me envolveu com o seu manto de misericórdia e me acolheu. E não acolheu nenhuma das pessoas que estavam ali. Eu fiz a experiência, Ele não me perguntou onde eu estava, o que eu fazia. Não, Deus não é assim, Ele não te cobra, Ele não vai te cobrar do seu passado, Ele vai olhar o que você tem no seu coração para a sua vida de hora em diante. E esse encontro tem que mudar a sua vida, ele precisa mudar a sua vida, assim como ele mudou minha vida. E você não vai mudar, não é por mim, mas por aquele que eu dou testemunho e que é digno da sua credibilidade, porque no raio de 400 quilômetros ao meu redor, todos conhecem o meu testemunho e sabem o que Deus fez na minha vida. A minha perseverança, a minha seriedade, a minha responsabilidade, porque assim como eu já tenho levado tanta gente para o céu, para a igreja, eu também ao mesmo tempo, se eu der contra-testemunho, se eu cair, por isso que meus joelhos estão todos calejados, porque é pela oração que eu me mantenho de pé, é de joelho que eu me mantenho de pé. É na oração que eu me livro das tentações, porque eu não estou morto, eu sou gente, eu sou de carne, eu tenho sentimentos, eu tenho as carências como todo ser humano, mas pela oração tudo podemos, pela força da oração nós tudo podemos. E como que se reza? Rezando. Como se vai a Deus? Dar passos em direção ao bem, porque onde está o amor, lá você encontrará Deus. Onde tiver uma pessoa e você ir levar a ela o amor, a caridade, lá está Deus. Na palavra, lá está Deus. Num cantinho da sua casa, onde você vai conversar com Deus, cochichando ou mesmo no seu coração, lá está Deus. Quando você sorrir desinteressadamente, quando você sorri sem preocupar em receber nada em troca, quando você acolher, pegar na mão, abraçar, partilhar, dividir, perder seu preconceito, lá estará Deus, lá você encontrará Deus. Onde existe o amor, Deus está presente. Por isso eu digo para você, o amor é o único remédio que cura e liberta. E este amor não é o amor que vem de nós, porque nós não temos capacidade para criar dentro de nós o amor, mas é o amor que eu faço experiência quando eu abro o coração num encontro como este, numa tarde como essa, e você fará dessa sexta-feira, no dia 30 de abril, o primeiro dia do resto da sua vida. Assim como eu me lembro de uma bela segunda-feira, numa noite que eu estava prontinho para trutular, prontinho para algazarra, para farra, quando eu entrei na igreja e tive um encontro, um impacto com Deus, eu voltei para casa e nem me lembrei do que eu ia fazer antes, porque ali eu me apaixonei e a partir daquele dia nunca mais eu fiz ou cometi os delitos de outrora. Ali na igreja ficou sexo, bebida, droga, ambição, ficou aquela mulher falsa, ficou absolutamente tudo aquilo que era dependência e vício. Por isso, meu irmão, se você quer ver o grande amor que Deus tem por você, é você olhar a cruz. Porque por mais que se escreva, por mais que se desenhe, faça para mostrar Deus, a expressão do amor de Deus, nós não conseguimos. Mas a cruz e o crucificado é a expressão suprema, do amor de Deus. A cruz e o crucificado
sem nenhuma palavra, expressa toda a grandeza do amor de Deus. A verticalidade da cruz, eu e Deus e eu, é o discipulado, eu aos pés de Deus. É minha vida de oração pessoal com Deus. A horizontalidade é eu e meus irmãos. Se não tiver este amor, eu e Deus e eu e meus irmãos, não tem cruz, tem apenas duas hastes. A cruz é constituída exatamente dessas duas realidades: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o meu próximo, meu irmão, meu semelhante, como Jesus o ama. E Jesus te ama, e mesmo você cometendo pecados, mesmo você cometendo delitos, Jesus e o Pai cometerá loucuras de amor por você. Obrigado, eu agradeço a sua atenção. Louvo a Deus por aqueles que abriram os ouvidos e o coração para ouvir. E a Paty, assim como ela me convidou a falar para vocês daqui de Patos, os intercessores têm rezado todos os dias em função de vocês. O cuidado de muitos que estão dentro desta equipe tem cuidado de vocês em tudo que diz respeito ao amor fraterno. Vocês receberão um lanche daqui a pouquinho, e este lanche foi feito com muito amor. Alimente-o e sinta todo o amor de Deus, os sabores que cada pessoa preparou para você, como o próprio Deus prepara para nós um cantinho no céu, uma morada onde Ele te aguarda. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.